Já parou para pensar na gravidade, na seriedade da expressão racismo estrutural? Tá na raiz, isso aí é estrutura. Tirou essa carta aí, cai todas. Conclusão óbvia, na formação dessa sociedade tem uma coisa que é terrível, que é abominável. Só que se tirar essa coisa de lá, tudo desmorona. Oi Álvaro, eu comecei recentemente a ler o livro Racismo Estrutural e eu acho que ele é um livro necessário principalmente para pessoas brancas, né? Que não sentem a pele, literalmente, o que é o racismo. Eu acho muito engraçado, toda vez que você vai falar de racismo, né, com pessoas brancas que não entenderam ainda essa questão, elas falam que é identitarismo, né? E eu acho muito engraçado porque, assim, como a sua condição racial, ela se revela também no seu discurso, né? Aquele que fala de identitarismo está revelando na sua crítica ao identitarismo a sua própria identidade como branco. E quando eu falo de raça, não estou falando só de negro, e não estou falando só de indígena, eu estou falando de branco também, porque branco também tem raça. Apesar que a racialização do branco funciona de uma outra maneira. Porque o branco, eu escrevo no livro, branco é uma raça cuja principal característica é não ter raça. É isso. Ser branco é nunca ter que pensar a respeito da sua própria raça. Muito Universal. Importante isso, Sofia. Olha só. Muito importante porque me lembra o texto Condenados da Terra, do Frantz Fanon. Eles dizem ali que o homem branco europeu se colocou na condição de homem universal, o ser humano. Então, na teoria, né, a ideia do iluminismo, do homem universal, na prática, o colonialismo, a particularização do outro. Ou seja, porque só os outros têm raça, só os outros têm identidade. Ser branco é não ter identidade, não ter raça, é ser universal. Olha só. Então vejam que interessante. Então isso é uma questão histórica. Agora, por que eu falei também que é uma questão contextual histórica? Pelo seguinte, o branco é branco aqui no Brasil. Só que eu conheço um monte que entra em depressão, sabe por quê? Quando ele vai para os Estados Unidos, por exemplo. Aí ele descobre terrivelmente que lá ele não é branco. Ele é ticano, ele é latino. E ele vai perceber isso sendo tratado como um latino e como um ticano, ele vai ser racializado. Uma brasileira ficou ferida após ser agredida por um americano na cidade de Framingham, no estado de Massachusetts. O ataque foi motivado por xenofobia, ou seja, aversão aos estrangeiros. Porque esse caso especificamente envolve uma bailarina brasileira, a Ingrid Silva. Ele falou assim, você mora na Filadélfia? Eu falei assim, não moro aqui não, eu vim a trabalho. E ele falou, cleaner? Faxineira? E eu falei assim, faxineira? Não, sou bailarina clássica. Que uma mulher teria se irritado com 5 jovens brasileiros que conversavam em português. No ônibus, dentro do ônibus, a canadense ameaçou até arrastar uma das jovens para fora pelos cabelos. Mas uma macroagressão do racismo estrutural que nos assombra todos os dias. Você não pode achar que você, pelo fato de você ter um fenótipo branco, você vai ser automaticamente, né, codificado como um europeu, né, um nórdico que caiu dos céus. Não. Você só vai ser aceito por essa sociedade, né, por esse mundo racista, até um determinado ponto. A partir dali, você também não vai ser aceito. A raça é uma tecnologia de poder. A raça é uma tecnologia. Por meio da raça, a gente pode estabelecer e justificar meios de intervenção, de controle. Então é isso, ou seja, a raça é uma tecnologia. Então ficar tratando raça do ponto de vista moral, racismo é ruim mesmo, é um horror, tem que ser condenado moralmente. Só que isso não leva a nada. O que eu tenho percebido é que no campo da educação, a questão racial tem sido tratada como uma questão moral, pura e simplesmente. E não é uma questão só moral, é uma questão política, é uma questão econômica.
O capitalismo conseguiu adaptar e lucrar com o racismo a ponto de muitos teóricos e militantes do movimento negro, como Angela Davis, como o próprio movimento Black Panthers e o próprio Malcolm X, né, ao final da vida dele, ao final desse livro, vai dizer que atacando o capitalismo, você também ataca o racismo, porque o capitalismo norte-americano, ou seja, o capitalismo que nós vivemos hoje em escala mundial, é um capitalismo que depende necessariamente do racismo. É uma espécie de neocolonialismo em que a tecnologia, o instrumento, é o capitalismo, né? Vamos passar para o próximo trecho, um assunto que é um que o Silvio ajudou a popularizar, digamos, esse termo aqui no Brasil, que é o tal do racismo estrutural, né? A tese que eu coloco no meu livro é a seguinte: não tem outro racismo que não seja estrutural, tá? O racismo é sempre estrutural, porque é processo histórico, político. Ah, mas e o racismo institucional? O racismo institucional, ele é uma manifestação parcial do que a gente chama de estrutural. É o racismo que se dá na dinâmica das instituições. Por quê? As estruturas sociais, elas se manifestam aonde? Aonde? Como é que as estruturas sociais se reproduzem? Chama de estrutura que vamos lá, para simplificar, falando de política, de economia. Como é que elas se manifestam? Por meio das instituições. Então, se eu não tiver instituições, eu não consigo reproduzir as práticas sociais que vão, dar sentido e continuidade às estruturas. Então, vamos lá dar um exemplo. O Estado é uma instituição? Sim ou não? O Estado é uma instituição? E dentro da instituição, o Estado, portanto, ele é a principal instituição. Né? E dentro dessa dinâmica, o Estado, ele também está conectado com uma série de outras instituições que dele dependem diretamente. Então, notem, o Estado é uma instituição necessária para a reprodução das condições estruturais da sociedade. Se a sociedade, para que a sociedade se mantenha capitalista, é necessário que haja o quê? Instituições que reproduzam as práticas do capitalismo. As instituições replicam historicamente de maneira combinada, diferencial, porque cada uma delas faz alguma coisa e, portanto, complementar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho para mim que algumas instituições, né, são geneticamente comprometidas. A única disrupção possível é a sua dissolução completa. Eu, por exemplo, encaro isso às forças policiais. Quando você pega o próprio desenho de polícia, especialmente aqui no Brasil, a forma como se pensa a segurança pública, o próprio desenho da polícia, o desenho da estrutura policial, ele é feito para isso, para criminalização e extermínio de negros e pobres. Em uma década, entre 2007 e 2017, a violência que levou à morte de pretos e pardos no Brasil cresceu 10 vezes mais do que a contra brancos. O número de mortes por assassinato assusta e põe o Brasil entre os países mais violentos do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas o que menos gente sabe é a cor das vítimas. 75 em cada 100 pessoas assassinadas no país eram negras, segundo dados de 2018. Vamos pro terceiro trechinho aqui, é onde a gente vai entrar num tema que é o da democracia racial, né? A democracia racial é uma ideia que está na base do pensamento econômico e social do Brasil a partir dos anos 30. Qual que é a ideia aqui fundamental? A ideia é a seguinte: é necessário respeitar as tradições, porque são as tradições que mantêm aquilo que o Brasil tem de melhor. A gente nunca precisou de Estado, nem de modernidade, nem de progresso para resolver nossos conflitos. Nós vimos essa relação tão linda do negro, que dança, que samba, ó que já está aí, que dança, que samba, que é alegre, que é feliz, do branco que manda, que ordena, que organiza, não sei o que, perceberam? Nós criamos essa dinâmica positiva. Isso aqui é o que o Brasil tem de melhor. Então isso aqui tem que ser conservado. Trazendo isso para o pensamento brasileiro, esse da democracia racial, parece que a pessoa negra carrega uma função
complementar ao avanço da sociedade brasileira, ao progresso da sociedade brasileira. E esses elementos que podem contribuir com esse avanço não são elementos intelectuais, via de regra. Não são elementos que exaltem a capacidade política, por via de regra. Não são elementos que conferem poder à população negra. São elementos outros, quase folclóricos, exóticos e que se restringem a alguns papéis, né? Música, futebol, entre outros. A parte que para mim foi mais forte, né, na palestra, que o Silvio vai falar que a educação ela não é a solução, mas ela é o problema, na verdade. A educação não é só solução, a educação é um problema. Eu estou afirmando isso aqui. Pelo menos na forma com que as coisas estão postas hoje. Se não fosse a educação, o racismo não teria como se reproduzir. Nós temos que pensar também a educação como um projeto, um processo, um projeto político. A educação é política. Veja, não tem como, não tem escola que não tenha ligação direta ou indireta com o Estado. O Estado dá pauta, de alguma forma. E, obviamente, vejam, o Estado, ele mesmo, ele é o resultado das condições estruturais da sociedade. Não é o Estado que surgiu primeiro, a sociedade depois. É a sociedade e é a partir da sociedade que o Estado se sustenta, porque existe um tipo de sociedade, que é o que a gente vive, que torna o Estado possível. Então vejam, quem é um educador crítico? Aquele que fala o seguinte, bom, eu sou educador, mas eu estou percebendo que tem alguma coisa errada no que eu estou fazendo. Então eu preciso denunciar, preciso falar a respeito disso, preciso tentar mudar as minhas práticas, preciso alterar essas formas. E aí, não tenho certeza. Tenho certeza, quem fizer isso vai ter problema. Porque o amiguinho vai achar estranho, a diretora, que não é ela, vai começar a achar ruim. Vamos pro último trechinho, que na verdade já não é nem mais um trechinho da palestra, né? Que a palestra acaba e daí abre para as perguntas da plateia. E uma pessoa na plateia ela pergunta se existe alguma solução para os problemas que o Silvio vai levantando no decorrer da palestra, que a gente citou aqui, né? Dentro desse sistema que a gente está, que é o sistema capitalista. E aí, quem quer fazer uma pergunta, uma colocação? Só depois devolve o microfone, hein? Pois não. Eu sou a Sofia, eu sou ex-aluna da escola e atualmente eu sou estagiária do primeiro ano da Unidade Butantã. E eu queria saber, assim, saindo um pouco do âmbito prático e entrando na dimensão teórica, é um pouco chato isso, mas queria saber a sua opinião mesmo. Partindo do pressuposto de que o racismo, o machismo, a pobreza, enfim, são inerentes ao sistema capitalista, como é que a gente cria uma escola pública emancipatória dentro desse sistema? Ou se é possível criar dentro desse sistema uma escola pública emancipatória, enfim? Deixa eu responder de uma maneira muito, ao mesmo tempo muito direta e muito enigmática. Nesse sistema, a gente só tem uma coisa a fazer, lutar. É só isso que a gente faz. Não tem oásis, não tem descanso. Eu estou muito convicto de uma coisa, sabia? E é isso que faz, isso dá graça na vida. Eu estou muito convicto de que tudo que a gente fizer de bom agora, a gente não vai ver nenhum resultado disso. A gente não está lutando para a gente, né? A gente está lutando para o futuro.
o que dá sentido para a vida é o projeto de vida. Para projetar o mundo que ainda não. E nisso é que a gente se abraça, a gente chora, a gente ri, a gente comemora. Dentro desse sistema, a gente luta. Quem sabe as coisas se aceleram de tal sorte, né, que a gente consiga ver, mas talvez a gente não veja o final dessa história. Está tudo bem. É isso.